Olha só. De todas as notícias de jornais abaixo transcritas, assinale aquela que mostra uma inferência adequada. Tá? Então a gente vai perceber a inferência, vai tirar disso alguma conclusão. Tá? Vamos observar então aqui. Alternativa A. Houve um pequeno tremor de terra no Chile. Então, os vinhos chilenos vão ter o preço reduzido. Bom, vamos observar aqui. Se houve um pequeno tremor de terra no Chile, os vinhos chilenos vão ter o preço reduzido. Será que com isso os vinhos chilenos vão ter o preço reduzido? Bom, vamos aqui observar o seguinte. Esta questão aqui de inferência, ela tem muita relação com a lógica, em que a gente trabalha as premissas até chegarmos a uma conclusão, tá legal? A ter essa inferência. Então, algumas vezes, até mesmo nas questões anteriores, né, do ano anterior, a gente percebeu muito a banca fazendo isso. Ela trabalhando o seguinte, ela dá uma premissa, tá? E depois ela dá a conclusão. E ela pergunta se falta a premissa, a segunda premissa. E é isso que a gente vai observar aqui. Ele colocou uma primeira ideia, mas em algumas circunstâncias falta uma segunda ideia, falta uma segunda premissa para direcionar para uma conclusão, para uma inferência possível. Olha só, neste caso, simplesmente por falar que houve um pequeno tremor. Primeira coisa, pequeno tremor. Se o tremor foi pequeno, pode não ter dado resultado nenhum problema na safra. Concorda comigo? Nenhum problema de colheita, nada, tá? De produção de vinho, nada. Porque foi um tremor pequeno, tá? E com isso também, havendo um tremor de terra, os vinhos chilenos vão ter o preço reduzido. Olha só, já a partir dali, já se chega a uma conclusão. Então, com isso, os vinhos vão ter um preço reduzido. Por quê? O natural é ter problemas na safra, na colheita, e com isso vai elevar o valor do vinho. Concorda comigo? Menos vinho disponível, naturalmente vai aumentar, né, o valor dele, tá? Então, o preço dele. Então, aqui faltaria, né, temos aqui uma segunda premissa que direcionasse para o preço reduzido, tá? Então, por exemplo, houve um pequeno tremor de terra no Chile, que prejudicou a safra tal e que praticamente tem que ser vendido barato e tudo mais. Os vinhos chilenos vão ter um preço reduzido. Sei lá, alguma coisa nesse sentido, mas que direcionasse para esse resultado de redução do preço do vinho. Concorda comigo? Então falta uma segunda premissa ali para direcionar. Simplesmente desta premissa aqui, a gente tirar a ideia de que o preço do vinho vai ser reduzido, não dá. Concorda comigo? Falta alguma coisa aí. Porque o natural seria o quê? O preço ser elevado e não reduzido. Porque houve um tremor. E outra coisa, também é um pequeno tremor, pode não ter dado resultado nenhum. Correto? Beleza, então faltou aqui uma segunda premissa que pudesse direcionar uma vantagem com o preço aqui reduzido. Indo à frente. Por exemplo, houve um pequeno tremor de terra no Chile e houve um subsídio do governo para que a produção não se perdesse a produção. E com isso, houve um preço reduzido. Tá? Aí eu poderia entender isso. Tá? Quer dizer, teve algum benefício para o produtor para que ele vendesse mais barato para o consumidor final. Alguma coisa assim. Então aqui diretamente não cabe. Alternativa B. Essa aqui é bem prática de você observar que falta uma premissa, uma segunda premissa aqui. Olha só. Haverá eleição no próximo domingo. O candidato eleito vai ter apoio do Congresso. O que está faltando aqui no meio, aqui, olha? Olha, eu tenho que mostrar que o partido dele tem muito apoio no Congresso. O partido dele, ele é muito forte no Congresso. Haverá eleição no próximo domingo. O candidato eleito, então eu poderia dizer aqui que os dois candidatos têm muito poder no Congresso. Então, naturalmente, esse candidato eleito vai ter um bom apoio no Congresso. Correto? Então vamos lá, estão disputando dois e esses dois têm muita força no Congresso. Então faltou essa informação aqui, que esses dois têm muito apoio no Congresso. Esses candidatos, eles têm muito apoio no Congresso. Então qualquer um que ganhe, ele realmente vai ter apoio no Congresso. Ou dizer, por exemplo, que 90% das intenções de voto estão com o determinado candidato que tem muito apoio do Congresso.
né, que tem muita relevância no Congresso, que é um partido de maioria no Congresso. Então, o candidato eleito, esse candidato aí, eleito, vai ter o apoio do Congresso. Então, preciso de uma segunda premissa aqui para chegar a esse resultado. Eu não posso dizer simplesmente que haverá eleição e só por haver eleição a gente vai falar que o candidato eleito vai ter apoio no Congresso. Não dá. O combustível vai subir de preço. O preço dos veículos vai despencar. Olha, não há uma relação lógica entre o combustível subir de preço e o carro baixar, despencar o valor do carro. Porque o natural seria termos problemas, inclusive, na produção de veículos. Concorda comigo? Não problemas de produção de veículos, mas se o combustível ele aumenta o preço, a gente sabe que o poder aquisitivo da pessoa cada vez fica menor. Então seria natural o preço dos veículos até aumentar. Concorda comigo? Seria natural isso. Eu poderia ter uma segunda premissa aqui, informando que o combustível vai subir de preço, mas o governo está dando um subsídio para baixar os preços do automóvel. O preço dos veículos vai despencar. Aí tudo bem. Então faltou uma segunda premissa para direcionar para o preço dos veículos realmente despencar. Tá? Alternativa D de dado. O passageiro transportava seu computador. Então o passageiro estava com seu trabalho atrasado. Tem tantas possibilidades para uma pessoa transportar seu computador, né, num coletivo, que ele é um passageiro, ele está no coletivo, qualquer pessoa que está lá com o seu computador, significa que ela está com o trabalho atrasado? Não. Concorda comigo que falta aqui uma segunda premissa informando que essa pessoa não tem muita habilidade naquela área, assumiu há pouco tempo e o chefe está pegando no pé dela? Então esse passageiro estava com o seu trabalho atrasado. Falta uma segunda premissa aqui, falta uma informação a mais aqui para que eu chegasse a essa conclusão, tirasse essa inferência. Agora veja bem, a gente sabe que a pessoa que dirige, ela precisa de uma boa visão. Então o motorista comprou novos óculos. Óculos velhos trazem problemas de vários tipos. Então concorda comigo que se o motorista ele precisa bem da visão, né, para poder fazer o seu trabalho e tudo mais, ele precisa, se ele tiver com algum problema, ele precisa de óculos, né? De problema de visão, ele precisa de óculos. Então, veja bem, naturalmente, esse motorista ele comprou novos óculos para evitar problema. E aí vem a ideia de que óculos velhos trazem problemas de vários tipos para o motorista. Esse motorista ele pode ter vários problemas, correto? Então, neste caso, se ele é um motorista, se ele é uma pessoa, por exemplo, empregado, e ele tiver uma supervisão, ele pode ter problemas com a empresa, ele pode bater com o veículo, ele pode atropelar alguém, vários problemas daí. Então a gente vai observar que se motorista, ele tem como essência ele ter que enxergar bem, ele comprou novos óculos para evitar problema. Por quê? Porque óculos velhos trazem problemas de vários tipos. Então se óculos velhos trazem problemas de vários tipos, ele não quis ficar com óculos velho, não. Ele comprou novos óculos porque ele é um motorista. Olha só a relação direta. Por isso, a alternativa é que a gente tem que marcar. Tudo bem?